Olá, boa tarde para vocês. Hoje vamos ter alguns ruídos aqui no nosso vídeo. Olha só, crianças lavando a louça. Yes! Eu tenho ajudantes em casa. Que demais isso, né? Tão legal quando os filhos crescem. Tão legal, tão legal. E eu tive com eles uma conversa de que eu percebi, né, que quanto a gente cria uma relação com os filhos baseado no Tenk, no livro tal que falou sobre o comportamento infantil, né? Ou a pedagogia isso, a pedagogia aquilo, né, filho? Aonde que tá o livro que a gente vai aprender como é que a gente se relaciona com os filhos? Não sei. Ó, eu tô vendo aqui o livro. Olha, você é um livro. Sim, os seus filhos são o próprio livro. A gente fala que não vem com manual porque eles são o próprio manual, essas criaturas fofas. Você tava lavando a louça? Por que você tava lavando a louça? Pra lavar. Pra quê? Pra lavar. Pra lavar? Porque você mora aqui em casa também? E Ai, meu Jesus. Olha o outro lá agora. o que eu fiz? Porque o quê? E deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações. Muito bem. Meu filho sempre tá aqui pra me avisar de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Menos uma semana, porque eu fico na casa do meu pai. Ah, é, tem semana que ele não fala isso porque ele tá na casa do pai dele, né? Aí eu tenho que ficar lembrando, porque às vezes a mamãe não lembra, né? E isso que ele falou é importante, hein, gente? Presta atenção no recado do Ieshi. Tô quase chegando nos 1.000 inscritos! E o que acontece quando a gente chega nos 1.000 inscritos? O YouTube libera uma série de recursos interessantes para que a gente possa ter mais interação nos vídeos. Uhul! Então, vamos lá. Compartilha com os amigos também o vídeo, tá bom? E hoje o tema que eu tô trazendo é sobre filhos, sobre essa coisa de parentalidade, criar os filhos. E eu, quando tive a experiência, né, de ter filhos, quando chegou meu primeiro filho, há quase 12 anos atrás, o Herá, eu tinha zero noção do que era essa história de ser pai e mãe. E quanto romantismo a gente compra a respeito disso, né? O berço, a cadeira de amamentação e não sei o quê. Quanta coisa que a gente fica se preocupando, quando na verdade, quando eles nascem, é tudo diferente. Não tem nada a ver com essa ideia romântica da criança do bercinho. Que berço! E aí eu comecei a perceber que, sim, dá um desespero, porque a gente não sabe o que fazer com aqueles pacotinhos fofos, ainda bem que eles vêm com um cheirinho bom, né? Pra gente segurar a onda, porque é uma transformação muito intensa. Ter filhos é uma transformação que é uma iniciação. É como se a gente fizesse uma iniciação num outro modo de ser que se apresenta quando eles surgem na nossa vida. Nunca mais a vida será a mesma. Nunca mais. E quanto a gente hoje conversa em sociedade a respeito do que é parentalidade, né? Ser pai e ser mãe. Nós temos a referência que nós trouxemos da nossa experiência em família e a gente segue fazendo igual ou parecido ao que fizeram com a gente. Só que tem uma coisa interessante sobre isso. Cada pessoa é única e não tem jeito certo nem jeito errado de aprender isso, de lidar com isso. Cada um descobre o seu caminho. E as próprias crianças e nós mesmos somos os manuais. E nesse exercício de maternidade, no meu caso, eu percebi que se tinha alguma coisa, se tinha algo em que eu me apoiasse para aprender o que era isso, o que é ser mãe, era a própria experiência. E isso fez com que eu me dispusesse a fazer um exercício muito intenso de
olhar para quem eu sou. Porque com as crianças, a gente não consegue mentir. As crianças, elas vêm a esse mundo sem falar nenhum idioma, né? Nem português, nem inglês, nem francês, nem nada. Mas eles falam a linguagem universal, que é a linguagem energética. E as crianças captam todas as frequências, tudo que está acontecendo à volta, eles entendem. Só porque eles não sabem pronunciar as palavras não significa que eles não estão entendendo. Muito ao contrário disso. Eles entendem muito mais do que você possa imaginar. E aí eu percebi que tinha uma coisa interessante, muito mágica nisso tudo. Eles sempre sabiam o meu estado de humor. E eles sempre sabiam quando eu estava falando a verdade ou quando eu estava mentindo para eles. Mesmo não dizendo as palavras, eles sabiam. E foi aí que eu percebi que essa história de maternidade, paternidade tem muito mais a ver com o pai e a mãe que cada um de nós pode verdadeiramente permitir ser. Baseado em quê? Baseado na sua verdade. E eu li muitos livros, muitos livros, falando, dando dicas de comportamento infantil, das fases de desenvolvimento das crianças. Delícia, porque eu adoro estudar. Porém, eles dão algumas dicas que a gente percebe ali, que são interessantes, mas é cada família, cada núcleo que vai estabelecer o modo que funciona melhor para todos. E quanto eu comprei do jeito certo de fazer, que era o jeito certo de alguém que disse que, e que não tinha nada a ver com o meu jeito, com o meu melhor. E eu tive muita sorte de ter esses dois como meus filhos. Porque se tem dois caras que são extremamente verdadeiros, são eles. E o tempo todo eles me convidavam para que eu fosse eu mesma, do jeito que eu sou, com tudo que eu tenho. E eu captei a informação. E hoje a gente aprende juntos. Cada um aí se conhecendo, nós estamos nos conhecendo o tempo todo. Nós estamos conhecendo a nós mesmos o tempo todo. E a gente tem esse combinado de sermos verdadeiros, de sermos respeitosos uns com os outros. E aqui em casa não tem essa história de a mamãe ensina. Mamãe aprende também. E eles me ensinam e eles também aprendem. E é sempre uma troca muito rica entre nós. Então, hoje eu levantei aqui esse assunto, né? Só de leve, porque eu vou começar agora uma série de encontros para falar sobre parentalidade e como é que tudo isso pode ser mais divertido e pode ter mais a nossa cara. Qual é a maneira de ser pai e mãe que funciona para cada núcleo familiar? Sem certo e errado. Sem manual, por favor. Sempre nesse lugar de perceber o que é válido para você, para os que estão com você. Sempre nesse lugar. E eu tenho percebido cada dia que passa que quanto mais a gente é vulnerável para perceber que a gente não sabe todas as coisas e que não é porque eles têm corpos pequenos que eles não podem ensinar, que a gente não vai se dispor a aprender com eles. E quão rico pode ser o relacionamento de pais, mães e filhos quando a gente se coloca nesse lugar de igualdade, no sentido de não tem mestre, não tem siga o mestre. Todos somos mestres e todos somos aprendizes. Então, logo mais eu vou começar a divulgar esses encontros para a gente começar a perceber que tudo isso pode ser muito mais leve e muito mais divertido, tá bom? Então, boa tarde, um beijo para vocês. Quer deixar algum recado, Yesh? Não, só foi aquele. Só foi aquele? Ah, e pra vocês saberem, a
notificações e o sininho ficam aqui embaixo. Para vocês saberem, a notificação e os sininhos ficam aqui embaixo, ok? Beijo para todos!